Esta é uma história baseada em factos verídicos que eu já contei em texto no blog NetBila. Faço de novo em vídeo, abreviando algumas partes e retirando mesmo alguns parágrafos. A história ocorreu na década de 60 do século passado, num dia qualquer de verão. Nesse dia havia um casamento na aldeia e os factos aconteceram durante o banquete. Não era uma festa de arromba, mas nada faltava aos convidados. O almoço festivo foi servido numa sala em casa dos pais da noiva, como era costume nesse tempo, mas, não sendo muito espaçosa, foram colocadas algumas mesas no exterior, precisamente no quintal das traseiras que dava para um caminho estreito. Os noivos, os pais dos noivos, os padrinhos de casamento e um número restrito de familiares mais chegados permaneciam em ambiente sossegado na dita sala e os restantes convidados no quintal, onde a festa era muito mais animada, principalmente quando começaram a chegar as sobremesas, estando já toda a gente bem comida e bem bebida. Foi um convívio simples, bonito, onde nada faltou, como já referi, e como bem testemunhou quem me informou desta festa de casamento. Também seu participante e convidado, apesar de ser ainda criança. No final, até um bailarico se improvisou, tendo bastado para isso a recolha das mesas para um canto, retirando-se por precaução umas pedras soltas que por ali existiam. Com a música a ribombar no quintal, quem tinha permanecido durante o almoço dentro da habitação toca a sair e toca a participar no bailarico, inclusivamente os noivos, que não paravam de bailar no meio de uma roda de meninas e meninos muito divertidos. A dada altura, enquanto bailava, a noiva lembrou-se da tia Alice Carolina, que há muitos anos tomava conta do moinho depois da partida precoce do marido. Atarefada que estava sempre nos seus trabalhos, não teve disponibilidade para acompanhar a sobrinha na sua festa de casamento. A noiva, num certo desgosto de ali não ter a sua tia mais amiga, preparou o carolo. Esta palavra ainda hoje é assim dita para significar bolo ou pedaço dele oferecido a alguém muito estimado após a festa de casamento ou batizado. Numa cesta de verga muito arranjadinha, a noiva mandou colocar um pão de ló inteirinho, muito bem aconchegado numa toalha de estopa e envolto em papel vegetal. Foram escolhidos 3 rapazelhos, solicitando-se-lhes que deveriam transportar com eles aquela cestinha com o carolo, revezando-se conforme entendessem, até chegarem ao moinho da tia Alice Carolina, lá embaixo no rio, a uma boa meia hora de caminho. Após a entrega da cestinha, regressariam de imediato à festa do casamento e reunir-se-iam aos familiares mais velhos para comerem mais qualquer coisinha juntamente com eles. E lá foram os 3 contentes, caminho abaixo em direção ao rio, com todos os cuidados, tal como tinham prometido à noiva. Após mais um dia nas lidas das farinhas e simultaneamente cumprindo os encargos domésticos,
cansada de tanto trabalho e do som repetido da taramela, vai reunindo a farinha para os sacos e acondiciona-os a um canto do moinho que transportará mais tarde na jumenta e entregará aos seus estimados clientes, percorrendo diversos caminhos da aldeia. Pressente a tia Alice Carolina pelo restolho que alguém se aproxima, não sendo necessário grande força de pensamento para adivinhar as intenções de quem chegava. Bem sabia do casamento da sobrinha e não era de estranhar que alguém ali lhe trouxesse o carolo. Enquanto limpa o suor da testa, sorri de imediato aos rapazelhos que trazem consigo a cestinha. Logo os mandou entrar, dizendo-lhes para esperarem um pouco. Bem, naquele instante, que haveria de oferecer aos meninos? Ainda por cima, já satisfeitos com tanta comida boa lá no casamento. Lembrou-se de uma garrafa do saudoso marido. Com ela retribuiria o esforço da caminhada que os 3 moçoilos fizeram. Apresenta-lhes assim uma botelha meio cheia sobre um mocho de madeira velha que ali mesmo ao lado da mó serviria como mesa de honra aos pequenos visitantes. Ali colocou também 3 copinhos de formato antigo a envolverem a dita garrafa e disse-lhes então: é tudo o que de melhor posso oferecer-vos, mas tende cuidado, meus meninos, pois mal sempre faz o que é demasiado. Arrumado o pão de ló e retirada a rolha do gargalo da botija, a tia Alice Carolina ia andando atarefada de um lado para o outro, distribuindo pelos 3 copinhos pequeninas quantidades do líquido que sabia ser precioso. Ali desabafou um pouco, contando algumas das suas amarguras, enquanto os moçoilos escutavam e admiravam a espessura e suave doçura daquele vinho antigo que uma alma caridosa um dia oferecera ao marido da tia Alice. Mas, meus filhos, tristezas não pagam dívidas, como costuma dizer-se. Por isso, vamos embora, que se faz tarde. Continuava assim a moleira, num trabalho constante, enquanto de soslaio apreciava a ingenuidade dos olhares daquelas crianças a quem tinha confiado por instantes uma pomada da melhor qualidade. Os moçoilos, guichos que eram, entreolhavam-se sem proferirem qualquer palavra, numa espécie de código, apenas sorrisos e mexer espontâneo de pernas e braços se confrontavam com o distanciamento maior ou menor da tia Alice e dos seus passos a marcarem o ritmo do trabalho. Enquanto a tia Alice andava de um lado para o outro, concentrada nas suas tarefas, os rapazelhos, em gestos rápidos, foram repetindo a dose sem que a moleira desse conta. Enquanto a mó rodava sem parar e a taramela cumpria a sua função, despertando a tremonha no caimento dos grãos de cereal, os moçoilos ouviam agora longínquas e imperceptíveis as palavras da tia Alice Carolina. Nem queriam acreditar nas reações imediatas da doce pomada. 2 dos meninos recostavam-se de vez em quando, apoiando as cabeças numa das paredes enfarinhadas do moinho, mas logo se endireitavam, impelidos pelo enjoo que sentiam, enquanto o terceiro, mais desamparado, balançava-se de modo irregular, insistindo, no entanto, na fixação da mó a andar à roda.
a visão de várias pedras redondas em movimento constante e o tremedoiro da taramela rapidamente entraram nas engrenagens do seu cérebro. Apesar da força de vontade, não conseguiu manter o equilíbrio por mais tempo e tombou de olhos fechados, continuando a ouvir sem perceber o som provocado pela mó, agora transformado em zumbido, que por completo o embaçou. O desgraçado do rapaz ficou mesmo anestesiado, permanecendo estatelado ao lado da mó. Melhor sorte tiveram os outros dois, que, ao contrário daquele, aliviaram a digestão, libertando-se de ardores, deixando no espaço do moinho uma mistura de cheiros esquisitos e azedias. «Valha-me Deus! O que aconteceu?» disse a tia Alice deveras assustada, lamentando-se do disparate que tinha cometido, deixando os meninos sozinhos com a botelha. Passado um pouco de tempo, resfriou-se a tia Alice Carolina com um pouco de água fresca no rosto, fazendo o mesmo aos dois mais escorreitos e ao coitado, agora já encostado a 2 sacos de farinha, mas continuando sem tugir nem mugir. Refeita da aflição, a tia Alice logo arranjou modo de resolver este imbróglio que se lhe tinha ali deparado. Disse então que os dois deveriam levar o amigo mais mal disposto atravessado na borrica que lhes emprestaria e o segurassem bem pelas pernas e o levassem de volta ao que restaria da festa do casamento, antes mesmo dos familiares dos três começarem a preocupar-se, pois, apesar dos dias longos do verão, não tardaria a fazer-se noite. Iniciaram assim o percurso de regresso, agora com a borrica a ajudá-los a completar a missão que tinham prometido à noiva. A borrica, acostumada a carregar os sacos da farinha, desembaraçava-se por ali acima com firmeza e numa passada que os rapazelhos dificilmente acompanhavam. Levezinha, que se encontrava à borrica do fraco peso do rapazinho, combalido, meneando as ancas, afocinhava de vez em quando para manter o equilíbrio e dar força às patas dianteiras, e determinada, trepava tão rapidamente aquele chão irregular de pedras soltas que os dois, com passadas desgovernadas, lutavam incessantemente para se manterem à frente da burra, dizendo mal das suas vidas e da aventura que em má hora se tinham metido. Com tais securas por causa do generoso como nunca tinham experimentado e cansados da ligeireza que o animal os obrigou a percorrer o caminho de volta, eis que chegam finalmente à festa do casório, onde os convidados agora já não bailavam, mas sim alguns de pé a conversar e outros à volta das mesas iam aqui e ali depenicando. Lançando de si 3 valentes zurros, percebeu a burra que tinham chegado ao destino e parou junto à cancela do quintal onde a festa terminava, enquanto os condutores do animalzinho respiravam fundo, exaustos. De repente, todos que por ali queimavam os últimos cartuchos apressaram-se a abrir a cancela, de mãos nas cabeças, com ares de muita aflição. Incrédulos, os 2 rapazelhos, no meio de tanta azia e confusos em virtude do ocorrido, estavam longe de entender a razão de tanto desassossego. Simplesmente olhavam espantados para aquelas pessoas, sobretudo para os seus familiares, sem terem tempo ainda de olhar o dorso da borrica e o companheiro lá estendido, que deveriam ajudar a desmontar. Só que o companheiro não se encontrava no lombo da burra. Como foi possível? Tanta baralhada sentiram os meninos naqueles momentos que arregalaram com esforço os olhos e convenceram-se que a burra
tinha perdido a carga. Como foi possível? Assim continuavam, nesta expressão, mal refeitos do sucedido e azucrinados perante a evidência da burrica ter perdido a carga. Mulheres, homens, crianças, todos gritavam e questionavam os dois rapazes sobre o que acontecera com o terceiro, sem que fossem dadas respostas claras e convincentes. Há que ir à procura do menino. O que terá acontecido? Após algumas hesitações, lá vão então de novo em direção ao moinho os dois rapazelhos, a burrica, sempre pronta a dar uma mão, e dois adultos mais afoitos. Uma vez mais, o animal toma conta do andamento, parecendo entender a urgência em encontrar o menino, que sobre o seu lombo vinha acomodado. Por ali abaixo, tinham já feito mais de metade do percurso e para espanto de todos, a burra fica subitamente espacada junto a um combro, assentado numa curva apertada e num dos lugares mais íngremes. Na base do combro, contrária ao caminho, um denso giestal encobria o menino deitado. Uma réstia do vermelho da sua camisa foi a sorte para o enxergar. Aproximaram-se aflitos. Dormia o menino com leve sorriso na face. Estava bem, tão bem que acordou desperto e fresco, um pouco confuso, não sabendo, no entanto, que fora projetado do colo da burra. Gritaram de alegria. O menino estava ali, parecendo capaz, sorridente, mas logo tombou de novo, num sono profundo. Incansável a burrica deixa que lhe coloquem no lombo o corpito franzino, novamente adormecido. Projeta nos ares do vale apertado um forte zurro com 3 partes que ecoou pelo leito do rio como sinal de partida e como se dissesse: vamos embora, toca a subir e a entregar o menino. E assim foi. Aí estavam as pernas rijas da burra a galgar monte acima, numa cadência difícil de acompanhar. Rapidamente arribaram ao destino e ao que restava da festa do casamento, debaixo da enorme preocupação pelo menino. Abernúncio, o que se passa? Mas que foi isto? O que aconteceu? Eram as expressões soltas e gritos lamuriosos dos convidados, aterrorizados perante o triste cenário que se lhes deparava. Escarrapachado em cima da burra, o rapaz não estaria nada bem. Desgraça! Mas não, felizmente. O menino estava ótimo, apenas um pouco atordoado depois daquele sono profundo. Sentindo a falta do embalamento das ancas do animal, acordou quase restabelecido, embasbacado, no meio de tanto queixume, e sorriu novamente, desta vez para o avô, que o contemplava absorto, embevecido numa espontânea série de caretas, com 2 lágrimas que se lhe soltaram. Depois de tanto desassossego, em suspiros de alívio, tudo acabou bem. Este é o fim da história baseada em factos verdadeiros, mas, como diz o ditado, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto.